Ano do coração, olha só, sétimo ano hoje a gente vai ver em primeiro lugar algumas dicas para vocês responderem as atividades do livro, tá bom? Eu vou dar alguns exemplos de como você deve responder, dar alguma luz para quando você for, digamos, falar de alguns assuntos que você não está lembrado, você conseguir responder. Como é página do livro, acredito que você vai até, digamos, ser mais rápido de você terminar, porque tem um textinho logo anterior, né? Tem um texto, você vai para a página do livro. Mas caso você não consiga, vai aí umas dicas boas para vocês, tá bom? Quais são essas primeiras dicas? Preste atenção. A gente vai falar, em primeiro lugar, das chamadas especiarias, né? Que vocês vão encontrar algumas questões aí no livro, nas páginas, sobre as especiarias e citar exemplos a respeito delas, né? Por exemplo, alecrim, canela, milho, alecrim, né? Pimenta. Tudo isso são exemplos de especiarias, ok? Na África o pessoal ia buscar ouro, sal, alguns exemplos, viu? Ouro, sal. Deixa eu ver o que mais. Peles, marfim. Na América o pessoal ia buscar, por exemplo, pau-brasil, né? Pau-brasil, na América, pau-brasil. Cacau. Isso aí o pessoal ia buscar na América, né? Milho. Batata, enfim, alguns exemplos, etc, né? São muitos. E na Ásia, que é no Oriente, chamadas as Índias, o pessoal ia buscar cravo, canela, perfumes, viu? São só alguns exemplos que estou colocando. Tem um espaço aí que você pode pesquisar também até no YouTube, tá bom? Tem muita coisa para você pesquisar. Açúcar e etc. São algumas das especiarias que vocês vão ter que colocar em algumas questões. Aí perguntas como, por exemplo, essas especiarias eram encontradas de que maneira, né? Através das navegações, né? Através dos comerciantes, dos mercadores, o pessoal que estava nos navios. Então, o pessoal da burguesia era muito empenhado nessa busca aí. Como é que isso acontecia? Era barato? Era caro? Não, era caro. O rei ajudava. Os reis ajudavam. O rei de Portugal, o rei da Espanha, né? Os reis da Espanha e Portugal ajudavam essas viagens aí. Eles saíam para a América, saíam ao redor da África, saíam até mesmo para a África, né? Então, eles iam buscar nesses três pedaços aqui, ó. América, África e Ásia. Buscar essas especiarias. Por qual motivo? Tem questão que pergunta também qual o motivo dessa busca de especiarias, né? Exatamente para abastecer o mercado europeu, tá bom? Exatamente para abastecer o mercado europeu. Teve alguma coisa que o pessoal inventou que facilitou essa busca? Teve muitas invenções, por exemplo, a bússola é uma invenção, né? A pólvora é uma outra invenção. O astrolábio, o quadrante, já falar disso aqui para vocês, quadrante, né? Uma outra invenção. Para que servem essas invenções? Olha só, dessas aqui eu acredito que vocês já sabem até o conceito, já imaginam para que serve a pólvora, né? Para abastecer canhões, né? Abastecer armas de fogo e tal. Você vai atirar com a pólvora. O pessoal lá atirava. Você não, pelo amor de Deus, não. O pessoal lá atirava com pólvora, né? Enfim. Tinha canhões de navios, armas de fogo, enfim. Para que serve a bússola? A bússola serve para marcar a localização do norte magnético da Terra, né? A Terra tem um norte magnético e a bússola sempre aponta para aquela posição, né, o norte magnético. Então é a função da bússola. É um reloginho com um ponteiro só, é mais ou menos assim, né?
sempre aponta para a mesma região. Se você se perder em alto mar, ele sempre vai apontar para o norte. Então você, ali é o norte, então para cá deve ser o leste, o sul. Então, dessa maneira você acaba se encontrando. Se tivesse todos os ponteiros, ficava ruim para você se localizar, porque todos iam apontar para a mesma direção. Então não tinha por que ter todos os ponteiros. Então basta um ponteiro apontando para o norte e o pessoal se localiza em alto mar, em qualquer lugar do mundo, né? Então, o astrolábio é outra invenção do pessoal das navegações, né? Para que serve? O astrolábio serve para medir. Medir o quê? Medir a altura dos astros. A altura dos astros no céu. A altura dos astros no céu. Tá? Quer saber a altura de uma estrela? Então, se a gente se afasta mais um pouco, a estrela tá... Enfim, eles faziam esse astrolábio exatamente para fazer a medida para calcular a medida dos ângulos de uma estrela lá no céu, por exemplo. A estrela estava aqui, a altura dela, o astrolábio fazia essa observação e criava um ângulo aqui, como aqui é o mar, né? Que é a água. Criava um ângulo e calculava a altura do astro no céu. Para que serve o quadrante? O quadrante é a mesma coisa do astrolábio, só que ele faz a medida de dois astros ao mesmo tempo, né? Ele já é uma coisa, ele já mede dois astros ao mesmo tempo. Duas estrelas, né? A constelação do Cruzeiro do Sul, a constelação tal, não sei o que mais, o nome das constelações, né? Então, são algumas invenções que foram muito importantes, né? Importantes para medir dois ângulos, né? Dois ângulos de astros no céu. Vou colocar mais ou menos assim, os ângulos de astros. Importantes para as navegações, para encontrar novas terras. Os ângulos de astros no céu. Belezinha, ótimo. Mais alguma dica para esses meninos para responder a atividade? Deixa eu ver aqui se tem mais alguma coisa interessante. Quais foram as principais consequências das grandes navegações? Olha só, quais foram as consequências dessas grandes navegações? Vamos para o nosso slide aqui, slide chique. Foi exatamente essa descoberta, né? A consequência foram as descobertas da América, né? Foi a colonização da América, colonização da África também, né? A escravidão, por exemplo, foi uma das consequências das grandes navegações, né? O mercado europeu, o enriquecimento das monarquias, o enriquecimento das monarquias na Europa também foram consequência dessas grandes navegações, né? E dessa maneira, digamos, o desenvolvimento da tecnologia também foi consequência dessas grandes navegações, tá bom? Os índios, o sofrimento dos índios, a colonização, a escravidão, o extermínio de muitos índios também foi consequência de tudo isso. A descoberta da América, já falei, né? Também foi uma grande consequência dessas grandes navegações. Tem muita coisa no exercício de vocês que dá para responder, né? Tem uma questão considerada difícil que diz assim, que coloca um mapa antigo da Europa, da África e da Ásia e sempre pergunta mais ou menos assim, após o descobrimento da América e como os europeus viam o mundo, né? Aí pergunta, letra A, deixa eu ver como é que fala aqui a letra A. A visão do mundo europeia era que havia 3 continentes, né? Na cabeça dos europeus só existia 3 continentes, que era a Europa, a Ásia e a Ásia, sendo a Europa o centro do mundo, viu? Para eles o lugar mais importante que existia era a Europa. Então uma das questões vai perguntar para vocês o que significa aquele mapa com a Europa, a África e a Ásia, faltando outros continentes. Vocês claramente só vai colocar que a Europa se sentia o centro do mundo e que na cabecinha deles eles eram os mais importantes, enquanto os outros eram apenas a periferia, né? Que eles poderiam muito bem invadir, poderiam muito bem colonizar e pegar toda a matéria-prima que eles quisessem e empobrecer esses lugares aí para eles, tanto faz como tanto fez. O importante é que eles ficassem cada vez mais ricos, né? Deixa eu ver aí, enfim, essas dicas que eu estou dando para vocês é só para vocês dar uma revisadazinha, né? Por exemplo, quem foi o Colombo, né? Quem foi o Cristóvão Colombo? Foi o cara que descobriu a América sem querer, né? Quem foi o Américo Vespúcio? Foi o cara que corrigiu o erro do Colombo, né? Então a América tem esse nome exatamente em homenagem ao Américo Vespúcio. E algumas revisões que o tio está passando aqui, que vocês podem até assistir novamente aquelas aulas passadas, né? Por que é que o pessoal resolveu não colonizar aqui?
Assim, a intenção dos europeus, em primeiro lugar, era só a Ásia mesmo, né? Para pegar as mais valiosas especiarias. Tinha especiarias aqui, também tinha especiarias aqui, tá bom? Mas a Ásia era o foco principal. Por que eles não iam por terra? Oxe, Maria, é mais perto, olha. Bastava pular uma ponte aqui, outra ponte aqui lá, tal, isso aqui não. Por terra tinha um probleminha que as cidades italianas não deixavam ninguém passar para a Ásia, não. Se passasse tinha que pagar um imposto muito caro. E até porque o pessoal aqui das cidades italianas tinham muitos aliados aqui, o pessoal barra pesada aqui, os turcos aqui e tal, não deixava ninguém entrar. E aí eram amigos do pessoal de Gênova e Veneza, que eram duas cidades italianas, né? Dessa maneira, a única solução que tinha era encontrar um caminho marítimo. E Colombo foi e disse assim, não, mas a Terra é redonda, eu vou por aqui. Saiu bem por lá. Eita, chegava na Ásia aqui e depois voltava. Enfim, são ideias que o pessoal tinha na época. Uma outra coisa interessante, por exemplo, é que o pessoal acreditava que a Terra era plana, né? Então, até hoje tem gente que acredita, né, que a Terra é plana. Então, olha só, como a Terra sendo plana, não compensava o pessoal pegar um navio e sair por aí navegando, porque chegava no momento em que ele ia despencar no grande precipício, né? Então, só que como o Colombo viu que a Terra não era plana, ele acabou tendo a ideia de circular o mundo. E também tinha outro problema. Como navegar em um mar que nós não conhecemos? Quais são os perigos? Quais monstros marinhos nós ainda não entendemos? O pessoal achava que tinha monstro marinho em todo lugar, que tinha lenda de todo jeito, mito de todo jeito, que havia uns ciclopes gigantes que iam atacar o pessoal aqui nesses novos continentes aqui, que o pessoal da Ásia era tudo meio monstro. Eles achavam tudo isso, né? Que na África tinha dragões, por essa região aqui, e serpentes marinhas em todo esse oceano. Então eram coisas que atrapalhavam a navegação, até que os portugueses resolveram pagar para ver, né? E os portugueses foram os primeiros a navegar, tá bom, gente? Seguido dos espanhóis. Primeiro Portugal, depois Espanha. Aí depois foi que apareceu países como a França, Inglaterra e Holanda, que também foram navegar. Tá ok? Essas foram algumas dicas interessantes que podem ajudar vocês a responder quase todo o material que vocês têm aí nas páginas que o tio mandou. Eu digo quase porque vocês também têm que dar uma pesquisadazinha no livro, no YouTube, viu? São grandinhos, já sabem fazer isso, tá bom? Então vamos lá, olha só. O que o tio vai falar agora é muito importante, a respeito do assunto que já vai começar, um assunto novo, né? Mas não quer dizer que isso aqui não vai valer. O assunto novo é exatamente porque teve esse assunto aqui, viu? As monarquias na Europa começaram a ficar muito fortes. Eita, monarquia forte, pesadona, né? Até hoje tem monarquia lá, sabia? A Inglaterra é uma monarquia, viu? A Suécia é uma monarquia, a Espanha é uma monarquia. A Inglaterra tem uma velhinha lá bonitinha, simpática, que tem não sei quantos mil anos de idade, a rainha da Inglaterra. Então olha só, na Inglaterra ainda tem uma família real, que começou lá no século 12, 13, 14, quando estava formando o Reino Unido da Grã-Bretanha. Tá bom? É muito antiga. Só que não é essa mesma família, não. Ah, professor, essa minha velhinha de lá do século XII, não. Não, a família real, ela não sai porque existe um acordo entre parlamento e família real. Quem manda, na verdade, é o parlamento inglês. A família real é só para assinar papéis, tirar foto e fazer as cerimônias oficiais do país, tá bom? Então vamos ver o que realmente significou essa família real na Inglaterra e no mundo todo, né? Meninos e meninas, aí na página 51, né? A gente vai começar a falar de dois pedacinhos da história que são muito importantes, que é o absolutismo e o mercantilismo. Eita, isso sei o que é. Absolutismo é coisa que é absoluta e o mercantilismo é coisa que é mercantil. Eita, como eu sou sabido, esperto. Olha só, quase isso, né? Absolutismo, que inclusive está errado esse nome aqui, meu Deus do céu. Deixa eu corrigir online, deixa eu corrigir ao vivo. Absolutismo, tá bom? Absolutismo. Perdoem o tio aí. O tio tá gagazinho, errando uma coisa besteira dessa, né? Então olha só. O absolutismo é uma coisa que realmente é absoluta. Mas essa absoluta dessa palavra em absolutismo condiz com relação a governos, tá? Governos que iniciaram esses projetos absolutistas lá na Europa, tá bom?
como é que isso acontece? Nós falamos para vocês, o tio falou para vocês lá na segunda aula, que a burguesia dava o maior like para essas coisas de absolutismo. Sabe por quê? Porque a burguesia é quem financiava grande parte do Estado. Estado absolutista português, Estado absolutista espanhol, Estado absolutista inglês, francês, holandês, e quem mais fosse surgindo como reino unificado dentro da Europa, tá bom, gente? Então olha só, como é que isso funcionava? Suponhamos que esse reino aqui entrasse em guerra com outro reino do outro lado. O reino do sétimo ano entrasse em guerra com um reino lá, outro reino qualquer. Eita, guerra danada. Todo mundo poderoso, enfim. O reino do sétimo ano vence a batalha. Então, essas terras pertencem agora ao reino do sétimo ano. Olha só, presta atenção bem aqui. Quem mora nos castelos, quem morava em castelos, palácios ou grandes construções, era o pessoal que era chamado de nobre, tá bom? Então os reis nada mais eram do que nobres. Nobres eram reis também. À medida que eles iam conquistando outros povos, eles iam ficando mais fortes. E à medida que eles iam ficando mais fortes, eles buscavam alianças. E a aliança principal que eles buscaram foi com a burguesia, né? É o toma lá da cá. A burguesia iria financiar os projetos do Estado, do rei, enquanto que os reis iam ajeitar tudo para os burgueses, né? Então, o Estado burocrático, com poder centralizado, é igual a um rei forte, um rei muito forte. Parece de George, um fortão. Então, olha só. Com esse poder centralizado aqui, o Estado tornava-se cada vez mais absoluto, ou seja, o rei tinha poder total sobre todos os seus súditos. Ninguém podia dizer nem que o rei era feio, porque senão o bicho pegava. O rei tinha poder total sobre todo mundo, né? Então, Estado burocrático, organizado, financiado, ajudado pela burguesia, igual ao rei, isso vai resultar numa monarquia absolutista. Que quer dizer o quê? Que o poder era absoluto. Presta atenção nesse conceito. Absoluto, agora te acertou. Absoluto nas mãos do rei. Ninguém podia dizer nada, porque o rei era dessa forma e pronto. Tanto é que na próxima aula a gente vai ver que teve alguns teóricos, algumas pessoas que gostavam disso, né? Queriam nem saber, que gostavam mesmo dessa situação. E diziam até que foi Deus que deu ao rei esse poder. E todo mundo tinha que obedecer a Deus. Porque obedecendo a Deus, obedeceria automaticamente também ao rei, né? O que é que o rei fazia? A gente viu até naquelas aulas passadas. O rei criava leis. Logicamente que essas leis elas iriam beneficiar mais o pessoal da burguesia, né? O rei criava leis que iam beneficiar muito o pessoal da burguesia. Eram leis de propriedade privada, essas coisas, né? O rei organizava o exército, né? Que é pagar o exército, né? Com o dinheiro dos impostos, que todo mundo tinha que pagar, tanto rico como pobre, tanto feio, tanto bonito, todo mundo tinha que pagar impostos. O rei organizava os serviços públicos, contratava servidores públicos, ministros, secretários, não sei o que mais. O rei era a autoridade total. Tá bom, gente? Então, quando falar em autoridade total, está falando em monarquia absolutista, ou poder absolutista. Não é nem monarquia não, pode ser outro poder. Mas é um poder absolutista. E a moeda ia ser única. A gente ainda vai estudar muita economia. Eita! A gente ainda vai estudar muita economia no decorrer desse ano, do próximo ano, enfim. Olha só. Com isso, nós, definimos o Estado moderno. Nós acabamos meio que definindo o Estado moderno. Estamos aqui no período da Idade Moderna. Não é mais Idade Média, viu, gente? Agora é a Idade Moderna, onde prevalece o Estado absolutista, que quer dizer o poder nas mãos de um soberano total, viu? Absolutista. Bom. E esse poder absolutista vai criar um sistema de economia chamado de mercantilismo, que a gente vai ver nas próximas aulas, viu?
Na aula que vem nós vamos ver, a gente vai falar a respeito do pessoal que defendia os reis. Tinha um pessoal lá que defendia, viu? Filósofos, cientistas políticos, tá? E até o pessoal da igreja mesmo acabava defendendo que esse rei deveria ser desse jeito mesmo e pronto, que desde quando o mundo é mundo, que Deus mandou o rei ser o rei. Ninguém podia dizer nem que ele era feio. Viu, gente? Então, preste atenção nessa aulinha aqui, nesse pedacinho que o tio explicou aqui. É muito importante você compreender direitinho. Na dúvida, deixa no comentário, tá bom? Poder centralizado, Estado, pode ser confundido com governo. Pode colocar Estado, pode colocar governo. Ah, professor, Estado pode ser governo? Pode. O Estado brasileiro pode criar leis, né? Então, Estado e governo pode ser a mesma coisa. Burocrático é, digamos, organização, né? De organizar tudo, documentar tudo ali, deixar tudo carimbado, tudo direitinho. Só que quando tem um exagero, faz mal para o Estado. Mas burocracia quer dizer isso, organização. Deixar tudo documentado, tudo sacramentado direitinho, bonitinho. Viu, gente? Então essa primeira parte, foi só para você colocar o que é absorção.